Chegamos, mais um pré-jogo. Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, jogão, adversários no domingo, Nottingham Forest contra o Chelsea. Nottingham, que a galera aí que acompanha o futebol inglês gosta muito, né? Duelo de campeões europeus. Vamos enfrentar nessa rodada 18 do primeiro dia do ano de 2023. A resenha está começando bem atrasada, muita chuva em BH, então seria impossível, devido ao barulho da tempestade, ter iniciado às 20 horas, né, no horário tradicional que a gente faz nessa resenha aqui. Então é o seguinte, vamos falar muita coisa, contar muita história sobre o Chelsea e Nottingham Forest e o Chelsea que no meio da semana aí, né, voltou depois da Copa do Mundo, venceu, tá ali, não se distanciou do top 4, é o objetivo, vamos ver, muita notícia, teve contratação, tem gente encaminhada, tem um craque aí, campeão argentino, revelação que já tá aí, olha aí. Então vamos lá, já vou dar um salve aqui, já tem a galera aqui chegando, ó, o Lucas Silva tá aí, olha o Eduardo aí, o Mioranza, italiano aí tá aí, salve pro Lucas. Lucas desejando o Melhorança aqui, o Eduardo, um ótimo final de ano pro amigo, obrigado, ótimo fim de ano e um ótimo ano de 2023 para toda a turma aí, torcedor Blue. Vamos ver se o Chelsea melhore. E se não melhorar também, a próxima temporada que vai ser a boa. Então, feliz ano novo para todo mundo aí, vamos nessa resenha. Chelsea joga no domingo, às 1h30 da tarde, às 13h30, a transmissão da ESPN, do Star Plus. Mas hoje já teve jogo da Premier League, teve o Liverpool contra o Leicester, a abertura da rodada, e o Liverpool ganhou de virada, de uma maneira bem bizarra, 2 gols contra incríveis do zagueiro do Leicester City, daqui a pouco a gente fala aí. E o Lucas Silva já mandando aqui, ó, Enzo Fernandes e Rice na próxima temporada, já estou me iludindo. Olha, essa coisa do Enzo Fernandes aí tá bem forte, né? Principalmente porque a diretoria do Chelsea, né, não a diretoria, as notícias que aconteceram aí, é que o Chelsea entrou em contato com o Benfica, o presidente lá do Benfica pôs o preço e disse que agora, em janeiro, ele gostaria que ele ficasse, mas se pagar a multa, o campeão mundial aí, argentino, muito tempo que o Chelsea não tem um jogador argentino, né? Bem engraçado, mas tá bom, vamos torcer. Contratou aí o Datro Fofana. E aí, o que vocês acham desse jovem marfirense de 20 anos? Você está falando aí, ô Lucas, que já está se iludindo. E eu, centroavante marfinense de uma liga menor, chegando para o Chelsea. Aqui, o Aubameyang não segurou a onda contra o Bournemouth. Estava no banco, né? E o próximo jogo, né, contra o Nottingham, é o seguinte. Vai ter que, por ter poucos dias, né, Boxing Day, 2 dias, 3 dias assim, de intervalo, o Ziyech e o Kovacic não jogaram, então eles já estão prontos, já estavam treinando. Será que vão jogar no domingo? Fora, pelo jeito, está o Edouard Mendy, e que azar deu, né? A gente estava empolgado com o Reece James, com a volta dele, se machucou novamente,
e um mês fora. E a grande notícia da semana é que, né, parece, né, reiniciadas as conversas com N'Golo Kanté para uma renovação de contrato. Eu gostaria demais que N'Golo Kanté renovasse o contrato, o cara que é, sem dúvida, o melhor jogador de futebol do elenco do Chelsea, chama-se N'Golo Kanté, mas está machucando demais. Paul Reed, olha aí, legal, tá chegando aqui, salve. De início, né? Olha aí, vamos ver o que o Eduardo falou aqui primeiro. Precisa vencer seguido umas partidas para pelo menos pegar a Europa League. Olha aí, ô Eduardo. Apesar de que tá próximo ainda, né? Tá em 8º lugar o Chelsea. Tá aqui a classificação. O Chelsea está em 8º lugar. Mesma pontuação do Brighton, agora 4 pontos atrás do Liverpool. Só que o Liverpool tem 16 jogos, o Chelsea tem 15, né? O Chelsea tem um jogo ainda atrasado contra o próprio Liverpool e contra o Fulham. Então, ainda dá, olha só. No mundo ideal, vamos que todo mundo da frente perdeu o ponto, e só o Chelsea conseguiu os seus 6 pontos que estão atrasados lá da época da morte da Rainha Elizabeth. Então o Chelsea hoje com 24 pontos, com 2 vitórias, aí 30 pontos. Teria hoje a mesma pontuação do Tottenham. Então é pontuação de Champions League. Mas muita coisa vai acontecer, muito reforço, o time vai mudar. O Graham Potter ainda vai precisar de tempo, já que com a Copa do Mundo ele não teve os caras. Vamos esperar. Eu vou torcer e no final da temporada, se o Chelsea conseguir a 4ª colocação para a Liga dos Campeões, será um grande prêmio, porque eu já penso que Arsenal, Manchester City e Newcastle já tem as 3 vagas, já tem 3 das 4 vagas da Inglaterra para a próxima Liga dos Campeões. Eu acho que só resta uma vaga. Eu não sei a ordem. Por enquanto está Arsenal, City e Newcastle. Então, Tottenham, Manchester United, Liverpool, o Brighton, o Chelsea, né? Do 5º ao 8º são esses times que vão até o fim, eu penso, pela essa 4ª vaga. Essa quase metade da temporada de Premier League para o Chelsea, muita coisa aconteceu, muitos pontos ficaram pelo caminho. O Fofana tem ótimos números, tomara que continue. O Davi Datro Fofana, né? Então o Chelsea agora vai ter 2 Fofanás, já está registrado, né? Dizem que a partir do dia 1º. Então, se você for olhar lá no Gol, no Transfer Market lá, já está no elenco do Chelsea o Datro Fofana lá, 20 anos. Eu também gostei muito dos números, mas, né? Vamos deixar essa coisa aí de números do Fofana e do Haaland de lado, né? Porque o Haaland é uma realidade. Já desde 2019 o moleque está aí fazendo mais gols do que jogo. Então, infelizmente, aquela punição que o Chelsea recebeu impediu que o Haaland jogasse no Chelsea. Eu tenho esse pensamento, eu acredito nisso. Aí o Jacob chegou aqui, de início, pessoal. Chelsea Nottingham Forest, olha aí, Davi chegou. Quero pedir aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Chelsea Fan BH, Facebook, Twitter, Instagram. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, porque lá tem as resenhas pré-jogo, pós-jogo, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, as pílulas, histórias de torcedor, resenhas atemporais, muita coisa lá. E resenha, né, quem gosta só de escutar, Chelsea Fan BH no Spotify. Eu quero pedir a moral para a gente seguir aqui produzindo esse conteúdo, esse espaço, essa comunidade do Chelsea em português. Tudo certo? Então vamos lá. O Chelsea esteve em campo na terça-feira, 27, venceu o Bournemouth 2-0, gols do Havertz e do Mount. Teve o James lesionado, o Reece James lesionado nesse jogo.
um mês fora o nosso lateral. Reece James ficou fora da Copa do Mundo por causa dessa contusão e agora um mês machucou. Chelsea fez um bom primeiro tempo, a jogada do primeiro gol jogada iniciada do lado direito, bola lançada na área, Havertz se esticou bem posicionado, marcou o primeiro, depois o Mount marcou também no primeiro tempo. No segundo tempo, muita coisa foi se falada sobre o Bournemouth, né? Ter melhorado seu jogo, ter mudado a estratégia, mas o Chelsea fez um jogo de administrar e aí conseguiu, não tomou gols. Foi importante voltar, mas mais de 40 dias e já estava com praticamente, eram 5 jogos, mas a última vitória tinha sido contra o Dinamo Zagreb na Liga dos Campeões. Olha só que loucura. Então o Chelsea tinha perdido para o Arsenal, perdido para o Manchester City na Copa da Liga, derrota para Newcastle, parou, né? Aí fez um amistoso contra o Aston Villa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e agora já voltou, já ganhou. Então a última lembrança que a gente tem do Chelsea foi vitória na Premier League contra o Bournemouth. Olha aí o MKTW, chegou, salve aí, seja bem-vindo. É isso. Chelsea venceu e não se afasta do top 4. A classificação da Premier League, né? Primeiro, olha, os jogos, teve um jogo hoje, dois jogos hoje, na verdade, né? Rodada 18. West Ham perdeu no London Stadium para o Brentford. Olha esse Brentford, que na rodada 17 abriu 2-0 no Tottenham, fez um bom jogo, mas não conseguiu segurar o resultado e 2-2. Olha aí, mais um derby, agora contra o West Ham, e o Brentford venceu. E teve uma notícia de que o Ivan Toney, né? Ivan Toney que abriu o placar aos 18 e depois o da Silva aos 43 minutos, 2 gols do primeiro tempo. West Ham 0, Brentford 2. Fora de casa, boa vitória do Brentford. E eu vi uma notícia na hora que estava assistindo o jogo do Liverpool e do Leicester, que o Ivan Toney se machucou. Depois eu não vi mais nada. Tomara que não seja nada grave. Se alguém souber, vamos tocar a vida aqui. E o Liverpool venceu de virada por 2-1 o Leicester City no Anfield, com 1 minuto de silêncio. Teve homenagens a um jogador lendário do Liverpool. E todo mundo, no mundo inteiro agora, todos os jogos fazendo 1 minuto de aplausos pelo falecimento do Pelé, rei do futebol. Faleceu ontem à tarde, comoveu todo mundo. E não tem nenhuma dúvida de que o cara foi mesmo o rei do futebol. Não acabou, né? Ontem, no dia 29 de dezembro, a história sobre quem foi o melhor, né? O cara mudou o jogo. Cara, por causa dele, né? Por causa da maneira em que ele atuava, do jeito que ele se cuidava, sistemas táticos foram criados para parar o jogo dele, posição o volante no meio campo foi criada justamente ali para tentar parar, e o cara, o maior goleador, maior jogador de futebol que já pisou nessa terra, brasileiro super campeão, nos deixou aos 82 anos. Então, tá aí o Rei Pelé, agora fica na memória. Não existe mais essa história. O Messi está parando, o Cristiano Ronaldo também parando, próximo aí. A próxima, né, como se diz, dinastia do futebol, a próxima rivalidade aí que está se criando, está se iniciando, né? Tem tudo para ser Mbappé e Haaland, que tenhamos saúde e tempo para ver esse início e final de carreira de mais 2 craques. Vamos tocando a vida e vamos torcer para o Chelsea e torcer para o futebol, porque todo mundo que gosta de futebol gosta do Pelé. E a gente tem uma sorte danada do maior jogador de futebol da história ter nascido no Brasil. Então, vamos tocar a vida. O Eduardo falou aqui, ó, que espera que o Ziyech volte igual à Copa do Mundo.
Olha, Eduardo, é a minha esperança, tá? Para pelo menos que ele, para acabar com essa crítica. Nós nunca duvidamos que o cara tinha futebol, né? Tanto que a tolerância que a gente teve, nós torcedores temos com o Ziyech, e muita gente que critica, mas tem essa tolerância porque sabe que o cara é bom de bola. E mesmo com a inconstância, ele decidiu alguns jogos para nós, né? Um dos fundamental na Copa do Mundo foi a seleção de Marrocos, e é o quarto colocado, né? E outro também é o Kovacic. Então eu acho que Ziyech e Kovacic devem jogar contra o Nottingham Forest. Talen. Chegou o olho aí, muito bem. Então vamos lá. Estava falando aqui os jogos, né? Hoje então já abre a rodada 18, já abriu com West Ham e Brentford, e depois Liverpool 2, Leicester 1. Gol do Leicester, do Dewsbury Hall aos 4 minutos, e depois o zagueiro Volt marcou 2 gols contras aos 38 e aos 45 minutos. O primeiro gol foi uma coisa impressionante, de bizarro. Ele conseguiu marcar um golaço contra que ele nunca mais vai conseguir na vida. Pode ficar tentando o resto da vida que ele não vai conseguir marcar. Eu recomendo todo mundo ver o primeiro gol do Liverpool, o empate, o gol contra do zagueiro do Leicester City. Seguindo aqui, amanhã, primeiro jogo do primeiro horário, Wolverhampton e Manchester United, Manchester City e Everton ao meio-dia, Fulham, Southampton, Bournemouth e Crystal Palace, Newcastle, olho no Newcastle, quem vai parar o Newcastle contra o Leeds United, jogo bom ao meio-dia, Brighton e Arsenal, Tottenham e Aston Villa, e o último jogo do dia, às 13h30, Nottingham Forest contra o Chelsea. É isso aí, chegou aqui já o Cristiano Silva, meu xará. Salve, bem-vindo, Cris. Cris que está convidado aqui para participar da nossa resenha. Se puder chegar, é só avisar quando quiser, beleza? Muito se fala, né? Quando aparece o Nottingham Forest, lembra do personagem do folclore, do Robin Hood, Floresta de Sherwood, cara que tem retratado em livros, desenhos, filmes, vamos falar um pouco daqui a pouco. Mas o Nottingham Forest é um clube, é um time de futebol já com 157 anos de história, fundado em 2 de setembro de 1865. Joga no estádio City Ground, a gente vai ver, é um estádio bonito, todo vermelho. Cidade de Nottingham, Nottinghamshire, Reino Unido. E tem registrado aqui alguns rivais, né, da região. O Notts County, que é um time da cidade, é um time mais antigo em atividade do planeta, fundador da FA. O Leicester, o Sheffield United e o Derby County são alguns dos rivais regionais do Nottingham Forest. Apelido de Forest ou The Reds. Então, The Reds contra os Blues no City Ground, na cidade de Nottingham, neste domingo, às 13h30. O Nottingham Forest, que ficou muito tempo, né, 23 anos fora da elite, caiu em 1999. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os jogos dessa época entre Chelsea e Nottingham Forest. Tem um dono, que é o grego Evangelos Mariakis. Grego, comprou o time, bateu na trave algumas vezes e agora conseguiu subir o Nottingham, que chegou à Premier League através dos playoffs, vencendo o Huddersfield na final do playoff por 1-0, ficou com a terceira vaga da Championship. Primeiro jogo oficial do Nottingham Forest, fundado em 1865, foi em 22 de março de 1866, então poucos meses, contra o Notts County. Então já fez seu primeiro jogo oficial, um clássico da cidade.
tradicionalíssimo, dois times da cidade de Nottingham, que tem os estádios bem próximos, tá? Para quem acaba gostando do futebol. O futebol inglês é impressionante. Em breve já começa aí a Copa da Inglaterra, que a turma vai gostar muito. Vamos seguindo aqui no histórico geral, né, entre Chelsea e Nottingham Forest. Jogo domingo no City Ground, dia 1º de janeiro de 2023, na Inglaterra, não é engraçado? Se joga no dia 31 de dezembro, se joga no dia 1º de janeiro. Então, City Ground em Nottingham, às 13h30 de Brasília, 16h30 no horário do Reino Unido, com a transmissão da ESPN e do Star Plus. O histórico geral registra 94 partidas entre Nottingham Forest e Chelsea, 40 vitórias do Chelsea, 28 empates e 26 vitórias do Nottingham Forest. Notts County é o rival do Nottingham Forest, é o outro time da cidade. 94 jogos então, 40 vitórias do Chelsea, 26 do Nottingham e 28 empates. Na Premier League, criada em 1992-93, a primeira edição, o Nottingham Forest estava, então são apenas 10 partidas, 4 vitórias do Chelsea, 3 empates, 3 vitórias do Nottingham Forest nesses 10 partidas. 18 gols marcados, 10 do Forest, 8 do Chelsea. O Nottingham, na temporada 98-99, foi rebaixado e só retornou agora no ano de 2022, então 23 anos fora da primeira divisão da Inglaterra, mas as equipes se enfrentaram nesse período em 5 oportunidades pelas Copas Nacionais. E no decorrer da resenha do nosso pré-jogo, a gente vai falar e desenvolver bem sobre os jogos, ok? Então, vamos separar aqui a resenha, vamos enviar para ver se alguém quer participar aqui. Então, resolvi pedindo aquele reforço nas redes sociais. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Chelsea Fan BH no Spotify para ouvir as resenhas em áudio, e Chelsea Fan BH no Twitter, no Instagram e no Facebook. Aqui no Instagram também tem os textos legais, tem os gigantes do Chelsea, tem as lendas, né? Tem muita coisa. Agora mais de 2.000 publicações sobre, falando do Chelsea, muita história contada aqui, tem muita coisa sobre jogadores lendários aqui, sabe? Então, muito pré-jogo e pós-jogo já registrado aqui desde 2020, quando foi criado o perfil aqui para a gente falar do Chelsea. Então, vamos ver se alguém vai aparecer por aí. O primeiro jogo na história registrado entre Nottingham Forest e Chelsea aconteceu no ano de 1906, foi no mês de outubro, num dia 6, pela segunda divisão, League Division 2, 24.000 pessoas, lá no estádio City Ground. O Forest venceu por 3-1 e o gol foi do atacante inglês George Houston. A gente já falou dele aqui em outras resenhas. O Cristiano Silva está aqui. Tudo certo, Cris. Não tem problema. Na próxima resenha você aparece por aí. Valeu. Você assiste, a resenha fica salva. Assiste amanhã ou depois escuta lá no Chelsea Fan BH no Spotify, por aqui mesmo no Instagram, ou depois no YouTube, que ela vai lá toda editada. Tá tudo certo. Nesse ano de 1906, temporada do primeiro jogo entre Nottingham Forest e Chelsea, que o Nottingham venceu por 3-1, o Nottingham Forest foi o campeão da segunda divisão e o Chelsea foi o vice-campeão. Então o Forest em primeiro com 60 pontos e o Chelsea segundo com 57 pontos. No retorno, a segunda partida entre eles, o Nottingham Forest também venceu por 2-0 no dia 9 de fevereiro
de 1907. Lembrando que o Nottingham Forest, né, estava aí fundado em 1865, já tinha muitos anos de estrada no mundo da bola. O Chelsea, né, foi criado em 1905, então o Chelsea tinha apenas um ano e meio de existência, ainda não era uma equipe forte, consolidada, mas já na segunda temporada de existência já ficou com a segunda colocação da segunda divisão e ascendeu à elite, né? Então, 1906, Forest 3, Chelsea 1, a primeira vez que se enfrentaram. Na segunda vez, o Forest ganhou de 2-0 em Stamford Bridge, em 9 de fevereiro de 1907. O primeiro jogo na Premier League, em setembro de 1992, 26 de setembro de 1992, 19 mil, quase 20 mil pessoas assistiram esse jogo, 19.760 torcedores estavam em Stamford Bridge e assistiram Chelsea 0, Nottingham Forest 0, a primeira vez que se enfrentaram pela Premier League. O Chelsea entrou em campo com Kevin Hitchcock, Mal Donnery, Hall, Lee Sinclair e Ed Newton, Spackman, Townsend, Dennis Wise e Robert Fleck e Mick Hatfield. Técnico Ian Porterfield, um lendário, também bem registrado de memória do torcedor blue. O Nottingham Forest entrou naquela partida com Crossley, Laws, Stuart Pearce, Tyler, Nigel Clough, filho do lendário treinador que estava comandando o Nottingham Forest, o Brian Clough. Então, Crossley, Laws, Pearce, Tyler, Nigel Clough, Crosby e Gemmell, Roy Keane, McKinnon, Ollinson e Burnston, técnico Brian Clough. No retorno, o segundo jogo na história da Premier League, no retorno, o Nottingham Forest também venceu no City Ground por 3-0 em 16 de janeiro de 1993. A classificação da final das equipes naquela temporada foi a seguinte: o Chelsea encerrou em 11º com 56 pontos e o Nottingham Forest foi rebaixado, ficando em último lugar, na 22ª posição, com 40 pontos. Essa é a história inicial do Chelsea e Nottingham Forest na Premier League. O último jogo entre os vermelhos de Nottingham e os azuis de Londres na Premier League aconteceu em 1999. Foi o seguinte: o Chelsea venceu o último jogo aconteceu na temporada 98-99, né, da Premier League, e o Chelsea venceu o Nottingham Forest no City Ground por 3-1 na rodada 26 daquela temporada. 1998-99, 26 mil pessoas assistiram aquela partida. Gols de Van Hooijdonk para o Forest, Forssell para o Chelsea e Bjarne Goldberg, dinamarquês, marcou duas vezes, aos 25 e aos 83. O Bjarne Goldberg, que tem aqui, tanto no YouTube, Chelsea BH1905, quanto no Instagram, tem os Gigantes do Chelsea, recomendo, contando uma história resumida. Karen, chegando aqui. O último jogo de Nottingham Forest na Premier League foi na rodada 17, né? Essa temporada, 22-23, último jogo nessa temporada. Derrota fora de casa, derrota no Old Trafford 3-0 para o Manchester United na terça-feira, 27/12. Mais cedo, o Chelsea tinha jogado na mesma terça-feira e ganhou do Bournemouth. Os gols de United 3, Forest 0 foram de Rashford, Martial e do Fred, brasileiro, que estava na Copa do Mundo. Bem interessante. O primeiro jogo, né, está retratando aqui jogos da temporada 1998-99, né? Os dois jogos daquela temporada eu citei a última vez que se enfrentaram.
O primeiro jogo daquela temporada, o Chelsea venceu em Stamford Bridge o Nottingham Forest por 2-1, no dia 12 de setembro, era a quinta rodada, 34.800 pessoas assistiram o jogo, viram Gianfranco Zola a 1 minuto abriu o placar, Gustavo Poyet aos 35 ampliar e o Datcheville diminuir para o Nottingham aos 69 minutos. O Chelsea entrou em campo naquele 12 de setembro de 1998 com a seguinte escalação: Ed de Goey, Marcel Desailly, Graeme Le Saux e Frank Leboeuf, Dan Petrescu, Duberry, Celestine Babayaro, o nigeriano, Ed Newton, Gustavo Poyet, Piero de Casiraghi, italiano, e Gianfranco Zola. Tinha uma turma de italianos e franceses bem relevantes no time do Chelsea nessa época aqui. O técnico era Gianluca Vialli. O Nottingham Forest estava com o Dave Beeson, ex-goleiro blue, Cheryl Armstrong, Rodgers e Bolaé, Johnson, Quashit, Stone, Thomas, Datcheville, autor do gol, e o Gray, técnico Dave Bassett. No segundo jogo, o 3-1, o último jogo deles na Premier League, quando o Chelsea venceu, né, no dia 20 de fevereiro de 99, no Stamford. Foi o seguinte, jogo no City Ground. O Forest entrou em campo com Beeson, Louis Jean, Shiro, Rodgers, Bonalé, Johnson, Palmer e Quashit, Stone, Datcheville e Roydon. Roydon que marcou o gol, né, abriu o placar e o Chelsea venceu de virada no Premier League em 98 e 99, no retorno, né, o segundo jogo entre eles, no dia 20 de fevereiro de 1999, quando o Nottingham Forest acabou rebaixado naquela ocasião. O Chelsea, de Gianluca Vialli, com Ed de Goey, o Albert Ferrer, lateral espanhol, Marcelo Desailly, Frank Leboeuf, Dan Petrescu e o Lambu, Babayaro, Golbaé, autor dos 2 gols, Jody Morris, que foi aí durante muito, né, o tempo em que o Frank Lampard foi treinador do Chelsea, foi auxiliado do Frank Lampard, o Forcel e o Gianfranco Zola. A classificação final naquela temporada, 1998-99, depois disso, o Chelsea foi terceiro colocado, o Nottingham Forest foi rebaixado na última posição, em 20º, e ficaram 23 anos sem se encontrar na Premier League, só jogaram por Copas 5 vezes. Classificação final: primeiro campeão Manchester United com 78 pontos, o Arsenal foi segundo com 78, o Chelsea terceiro com 75, quarto colocado o Leeds United. Na zona do rebaixamento caíram o Charlton, 18º com 36, o Blackburn Rovers, 19º com 35, e o Nottingham Forest fez 30 pontos, 20º colocado, caiu de divisão, andou um tempo também na terceira divisão e agora retornou e está na briga, está na zona de rebaixamento ainda em 22, 23, mas tem muita chance, contratou muita gente, tem projeto, vai tentar até o fim escapar, né? O objetivo é permanência na elite inglesa. Alguém aí já parou para perguntar a distância em quilômetros entre as cidades de Nottingham e de Londres? Separei aqui, curiosidade, 205 quilômetros aproximadamente separam as duas cidades. De carro, 2 horas e 57, quase 3 horas. 3 horas de carro para se chegar de Stamford Bridge ao City Ground, né? Eu citei o Not Scout, então vamos falar dos times de Nottingham, né? Deixei separado aqui 2 grandes times lá, uns estádios próximos, coisa de 1 quilômetro aproximado um do outro. O Not Scout é o grande rival da cidade, camisa preta e branca, equipe em atividade mais antiga do mundo, fundador da
FA, então teve na disputa da primeira edição de Copa da Inglaterra lá em 1871-72. É um time que hoje tem 160 anos de atividade, foi fundado em 28 de novembro de 1862, né? Clube antigo. Títulos da FA Cup de 1893 e 94, 2 títulos da segunda divisão em 1931 e 1960 e ainda 3 títulos da quarta divisão em 1971, 1998 e no ano de 2010. Lembrando que no ano de 2010 o Chelsea foi o campeão da Premier League com aquele timaço comandado pelo Carlo Ancelotti. Já no ano de 71, o Chelsea foi o campeão da UEFA Cup Winners' Cup contra o Real Madrid em 2 partidas. E em 1998, o Chelsea foi o campeão da Supercopa da UEFA contra o Real Madrid. E ainda, né, na temporada 97-98, né, em 1997, ganhou a Recopa, né, seria a Copa da UEFA, o sorteio na época, coisa parecida, torneio, vencendo o Stuttgart. Então, nesses 3 anos aqui em que o Notts Scout, rival do Nottingham Forest, venceu títulos da terceira divisão, o Chelsea também, com sua equipe principal, conseguiu conquistas bem importantes. Um personagem da cidade de Nottingham, cidade onde o Chelsea vai visitar pela primeira vez, né? Depois dos 23 anos, desde 1999 o Chelsea não visitava a cidade de Nottingham, porque as 5 partidas em que Nottingham Forest e Chelsea se encontraram nesse período foram pela Copa da Liga Inglesa e por Copa da Inglaterra. Todas as vezes o sorteio definiu que o jogo seria em Londres e o Chelsea avançou em todas, né? Então, quem acompanha aí diversão, filme, desenho, conhece, já ouviu falar em Robin Hood, né? O príncipe. Né? Tem até um filme legal, vou mostrar aqui, o do Príncipe dos Ladrões. Robin Hood era o cara que roubava dos ricos e dava aos pobres, né? Lá na floresta de Nottingham. Então, eu tenho um dado aqui, ó, é uma lenda, né? Faz parte do folclore inglês, né? Ele era um anti-herói, era fora da lei, roubava, tirava dos ricos e dava para os pobres. Século XII, né? Então, Idade Média ali, vivia, se escondia na floresta de Sherwood, né? Floresta que hoje é uma reserva natural lá na cidade de Nottingham, é aberta à visitação, é um dos pontos turísticos, todo mundo vai lá para ver o mito, né? A lenda de Robin Hood na cidade de Nottingham, cidade onde o Chelsea vai visitar, né? Um lugar bastante visitado lá, uma reserva natural britânica. Então, para quem gosta de arte, tá aqui, né? De contos, Robin Hood. Esse é um filme mais recente, o filme Robin Hood de 2010, com o Russell Crowe, recomendo, campeão de bilheteria, rendeu mais de 300 milhões de dólares. E esse aqui é um filme mais antigo, muito bom, com Kevin Costner, filme de 1991, Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões. Esse é um filmaço, eu assistia, eu era criança, recomendo, tá aí, bem atual, bem legal. Já esse aqui, ó, bem épico, recomendo demais. Quem quiser, hoje, sexta-feira, não tiver o que fazer, né, ou até antes do jogo Chelsea contra o Nottingham, assista esse filme aqui. Então tem Robin Hood em tudo quanto é tipo. Tem na Disney, tem em desenho, tem no cinema, tem em teatro. A floresta de Sherwood, em Nottingham. Esse é bem importante. Citamos alguns jogos. Primeiro. Agora vamos falar de alguns jogos marcantes que aconteceram entre
Chelsea e Nottingham Forest. Peguei de várias épocas, tá? E peguei jogos bem interessantes aqui. Peguei jogos realizados no City Ground em diferentes épocas e são resultados que hoje em dia eles são praticamente impensáveis de acontecer devido ao nível estrutural dos times, né? Era uma outra época. Então, teve aqui, que curiosidade, eu peguei derrotas do Chelsea, jogos no City Ground, e todos por goleada. Então, olha só que coisa interessante. 1907, League Division 1, primeira divisão, 21 de setembro de 1907, o Nottingham Forest recebeu o Chelsea no City Ground e venceu por 6-0. Já se imaginaram isso num dia de hoje? É praticamente um placar que não vai acontecer, pelo menos em favor do Nottingham Forest no domingo. Um outro jogo marcante, curioso aqui, também já bem antigo, já está batendo aí 100 anos, né, de realização. 31 de outubro de 1925, jogo no City Ground, League Division 2, segunda divisão. Em 1907 os times estavam na primeira divisão, em 1925 os times retornaram à segunda divisão. 31 de agosto de 1925, Nottingham Forest 1, o Chelsea goleou o Forest por 5-1. Então, Forest 1, Chelsea 5, no City Ground, League Division 2 de 1925. Um terceiro jogo, 1979. Aí já é uma realidade já mais fácil, que a gente já conhece alguns jogadores, né, alguns lendários jogadores dessa época aí. Então, Nottingham Forest 6, Chelsea 0, 28 de março de 1979, League Division 1, primeira divisão. Olha só, bem interessante. Em campo estavam lendários jogadores do Chelsea. Então, Ron Harris, zagueiro, um dos caras com o maior número de jogos com a camisa do Chelsea. Peter Borotta, falecido goleiro iugoslavo, é um dos vídeos mais assistidos do canal Chelsea Fan BH 1905. Peter Borotta, Gigantes do Chelsea, está lá no canal Chelsea Fan BH 1905. E Ray Wilkes também, falecido. Esse é uma lenda do Chelsea. Foi auxiliar do Ancelotti, foi auxiliar de Luiz Felipe Scolari, foi treinador interino do Chelsea. É um lendário. Jogou no Milan, jogou no Rangers, jogou no Manchester United, disputou a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra e faleceu em 2018. Mas está aí sempre. Talvez bem-vindo aí ao Naldo Costa para o nosso pré-jogo do Chelsea contra o Nottingham Forest, jogo no domingo, dia 1º de janeiro de 2023, 13h30, rodada 18 da Premier League. O último jogo aqui, detalhes de jogos marcantes, aconteceu em abril de 91, City Ground. Olha que absurdo de jogo, hein? Nottingham Forest 7, Chelsea 0. Primeira divisão, League Division 1, gols de Roy Keane 2 vezes, Parker, Wu Owen, Clark, Nigel Clark e o Pierce. Rodada 36 da League Division 1, da primeira divisão, de temporada 90-91. Olha aí, salve para aí, chegou aí o Moraes. O Chelsea, que tomou essa goleada para o Nottingham Forest em 1991, por 7-0, entrou em campo com David Beeson, Steve Clark, Hall, Lee Sinclair e Tony Dorigo, Dickens, Stuart, Kerry Dixon e Gordon Dury, e o técnico foi o Bobby Campbell. Tá? O Chelsea não visita o City Ground desde 1999. Entre 2000 e 2020 aconteceram 5 jogos. O primeiro, 19
do 1 de 2000, Chelsea 2-0, venceu por 2-0 na FA Cup. O segundo jogo, em 28 de janeiro de 2007, o Chelsea venceu por 3-0 também pela FA Cup. A terceira vez, o Chelsea venceu o Nottingham Forest por 5-1 pela Copa da Liga em setembro de 2017. O quarto jogo, a quarta vez que se enfrentaram, Chelsea 2-0 na FA Cup em janeiro de 2019. E a última vez que se encontraram, então foram 4 jogos pela Copa da Inglaterra e 1 pela Copa da Liga. O Chelsea venceu por 2-0 em janeiro de 2020. 5 de janeiro de 2020, Chelsea venceu por 2-0. Então, 5 jogos entre 2000 e 2020, 4 pela FA Cup, 1 pela Copa da Liga, todos em Stamford Bridge. Então, 23 anos, o Chelsea agora vai pisar no gramado do City Ground. Esses jogos recentes que eu acabei de falar, em 2017, a Copa da Liga foi pela terceira rodada, e em 2019 e 2020, pelos jogos da Copa da Inglaterra, também foram pela terceira rodada. Existem alguns ídolos, né, notáveis do time do Nottingham Forest, nosso adversário. Virou até filme, né? Recomendo a turma toda assistir o filme Maldito Futebol Clube, Team United, né? Que fala do treinador lendário falecido Brian Clough, né? Brian Clough, inglês, faleceu em 2004. Né? Ele é da cidade de Middlesbrough, foi jogador do Middlesbrough, ele era atacante e tinha uma excelente média de gols entre jogos e gols. Era impressionante, era um super goleador. O Nigel Clough, o Brian Clough, treinou o Nottingham Forest de 1974 até 1993 e conseguiu vários títulos, e já eu vou falar aqui para ficar bem registrado. Citei que ele era jogador, ele era atacante, jogou no Middlesbrough entre 1955 e 1956 e depois 1960 e 1961. Em todas essas passagens dele pelo Middlesbrough, 222 jogos e 204 gols. Então, o cara era um goleador nato, fazia muito gol. Fez 301 jogos na carreira e marcou 268 gols. Era impressionante como jogava futebol o Brian Clough, né? Quem viu deve ter gostado muito, principalmente os torcedores do Middlesbrough. Ele também jogou no Sunderland, e no Sunderland, entre 1961 e 62, foram duas nas temporadas 61, 62 e 64, 65. Fez 77 jogos e marcou 64 gols, o que também foi uma excelente média, né? O cara é um campeão, uma lenda do Nottingham, e ainda serviu a Inglaterra em 2 partidas, né, 2 convocações para defender a seleção inglesa. Os títulos do Brian Clough como treinador, tá? Foram 10 no total. 9 no Nottingham Forest e 1 pelo Derby County. No Derby County, recomendo a turma assistir ao filme Maldito Futebol Clube, o The Team United, e está aqui, um título pelo Derby County, está citado lá. Temporada 1971-72, foi campeão inglês da primeira divisão com o Derby County. Pelo Nottingham Forest, ele tem 2 Ligas dos Campeões. Tá aqui, essa camisa aqui retrata, é uma retrô da edição 1978-79, final contra o Malmo da Suécia. Então, 2 títulos de Champions League, 78-79 e 79-80. Então, 78-79, final em Munique contra o Malmo, e em 79-80 a final foi contra o Hamburgo, na Alemanha. Nessa mesma temporada, 79-80, ele foi campeão da Supercopa da UEFA,
Também, 78, Zé de novo campeão da Supercopa da Inglaterra. E com o Nottingham Forest, campeão inglês, temporada 1977-78. Único título do Nottingham Forest na primeira divisão, na liga. Mas tem muitas copas. E ainda é tetracampeão, tem 4 títulos da Copa da Liga, 77, 78, 78, 79, olha aí, 88, 89 e 89, 90. Então o cara conseguiu em 2 oportunidades bicampeonato. Então são 4 títulos pela Copa da Liga Inglesa. Então tá aí, Brian Clough, lendário treinador inglês, 301 jogos na carreira, 268 gols, 10 títulos, então títulos continentais e intercontinentais. Um outro notável, né, é um cara que jogou muitos anos pela seleção inglesa, disputou a Copa do Mundo, está na história das Copas, eu vou contar já já. Quem já ouviu falar em Peter Shilton? É um cara que jogou até 40 anos na Copa de 90, ele era o goleiro da Inglaterra, eu me lembro, esse goleiro já veterano, fiquei bem impressionado. Hoje o Peter Shilton tem 73 anos, já tem registro como treinador também. E olha só, essa lenda do futebol inglês jogou pelo Nottingham Forest, né, 272 vezes entre os anos de 1977 e 1982. No total, em toda a sua carreira, 1.375 jogos disputados, 125 jogos pela seleção inglesa. Então, 125 é muita coisa. É uma lenda do futebol inglês. Disputou 3 Copas do Mundo, 1982, 5 partidas, 1986, 5 partidas, isso quer dizer quartas de final nessas 2 Copas. Em 1990, disputou 7 partidas. Em Copa do Mundo, só 4 seleções disputam 7 partidas. As 2 que fazem a final e as 2 que fazem a decisão de terceiro e quarto lugar. E o Peter Shilton disputou a decisão do terceiro lugar em 1990. Uma pena, com a seleção italiana. Perdeu. Ficou em quarto lugar na Inglaterra. Depois a Inglaterra não se classificou para o Mundial dos Estados Unidos. E aí, de 98 até o ano de 2022, a Inglaterra não falhou em Copas do Mundo. Então, o Peter Shilton, 1.375 jogos, 275 jogos com a camisa do Nottingham Forest, 125 com a camisa da Inglaterra, tem 17 jogos de Copa do Mundo. Eu citei as 2 Champions League conquistadas pelo Nottingham Forest, nosso adversário na rodada 18 da Premier League no domingo. 79 versus Malmö e 80 contra o Hamburgo. O Peter Shilton era o goleiro do Nottingham Forest, né, nessas 2 ocasiões. Para quem quiser ver ele jogar, existe vídeos da final contra o Malmö, né? O UEFA Champions League temporada 78-79, Nottingham Forest versus Malmö em Munique. Então tem vídeos, tem um resumo bem legal, tem um compacto de 20 minutos do jogo. É bem legal, colorido, recomendo a turma dar uma chegada no YouTube e assistir os momentos dessa final da Champions League entre Nottingham Forest e o Malmö, né? Outra coisa que agora todo mundo vai se lembrar, o Peter Shilton, né, goleiro da Inglaterra em 1986, foi o goleiro que levou o gol de mão, né, La Mano de Deus, o gol do Maradona contra a Inglaterra, em 1986 no México. O Maradona sobe, dá o soco na bola, então o Peter Shilton é o cara que atacou a bola, né, e tomou os gols. Então o Peter Shilton está na história da Copa do Mundo como o cara que levou o gol da mão de Deus. Eu citei o Maldito Futebol Clube, que é um filme muito bom, que fala sobre o Nottingham Forest, o Derby County, o Leeds United, né?
Tem uma parte lá que cita Brighton também, que um dos auxiliares do Brian Clough, né, passa por Brighton. Eu recomendo a turma toda assistir The Damned United, Maldito Futebol Clube de 2009. É a história desse lendário treinador inglês, o Brian Clough. Derby, Leeds e Nottingham Forest. Teve altos e baixos. Ele era um cara bem difícil de lidar, mas confiava no próprio taco. Então, super campeão. Como jogador era muito bom e como treinador, então, virou uma lenda, Brian Clough. O Chelsea também tem lendários treinadores, né? Pô, recentemente, quem forjou uma geração é o José Mourinho, mas aí teve o Filipão, que ficou pouco, o Antônio Conte, campeão, o Ancelotti, campeão, mas lá atrás o Ted Drake foi o cara, né? Ted Drake foi um lendário jogador do Arsenal que se aposentou, virou treinador e foi o primeiro técnico campeão da League Division 1 em 1955. Então, o primeiro jogo, o primeiro título do Chelsea na primeira divisão inglesa, 50 anos após sua fundação, foi comandada pelo treinador Ted Drake. E depois tem muitos outros. O John Neal, que foi o treinador do Chelsea nos anos 80 e segurou uma grande bucha entre acessos e rebaixamentos. Tá aí. Rodolfo Almeida. Ô, Rodolfo, salve. Saudações. Rodolfo, torcedor do West Ham. West Ham, Rodolfo, que deixou pontos para trás, não venceu o bom Brentford, né? É uma pena. Mas vamos torcer essa recuperação aí. Boa noite, Rodolfo. Tudo tranquilo. Estamos falando aqui esse pré-jogo, contando histórias de Chelsea e Nottingham Forest. Esse dano aqui, estava vendo aqui, né? Não deu pro nosso West Ham, né, Rodolfo? Mas vamos tocando a vida. Vamos tocando aqui, vamos ver aqui, ó. Aproveitando que o Rodolfo está aqui. O West Ham, 17º, Rodolfo. Tá no perigo, tá batendo na porta aí da zona de descenso. 14 pontos, 17 jogos. 1 ponto à frente de Wolverhampton e de Nottingham Forest, e 2 à frente do West Ham. Não, não, não. Não vai cair, não. Vai cair, não. Championship é logo ali, né? Tá perto, mas não vai, não. É muita coisa. Muito investimento, mas o time tem que jogar. E o David Moyes não fez nada, pô. Porque o West Ham perdeu por 2-0. Gols do Ivan Toney e do Da Silva. É uma pena. É uma pena. Vamos falar de jogadores em comum, caminhando já para a parte final da nossa resenha. Separei 2 jogadores que atuaram por Chelsea e por Nottingham Forest. Um é uma lenda, né? Lendário, eterno capitão dos Blues, o John Terry. John Terry jogou uma temporada no Nottingham Forest emprestado. Tá? Foram 6 jogos na temporada 1999-2000. O John Terry, já aposentado, ele tem 837 jogos na carreira e 74 gols marcados com a camisa do Chelsea. No Nottingham Forest, emprestado, 1999-2000, foram 6 jogos pelo Nottingham. No Chelsea, de 98 a 17, tirando esse corte de 99-2000, uma temporada, 717 jogos pelo Chelsea, 67 gols. É o lenda dos Blues, eterno capitão, 78 jogos pela Inglaterra e 6 gols marcados. O eterno capitão 26, John Terry. Olha aí, o Rodolfo chegou aqui, torcedor do West Ham, falou, eu perguntei para ele do David Moyes, ele está respondendo aqui, o Moyes, principal culpado. Rapaz, mas o time do West é o time que tem, os caras são bons, são organizados. Não é time para cair de divisão, não. Alguma coisa está enterrada lá. O Antônio jogou, olha aí, olha aí, Henrique, salve, chegou. Vamos para o nosso segundo jogador aqui em comum, um cara que vestiu a camisa
do Chelsea e do Nottingham Forest, David Beason. David Beason tem aqui um episódio, tem um vídeo com ele, Gigantes do Chelsea, no Chelsea Fan BH 1905, David Beason. Tá tudo separadinho para facilitar quem quiser ir lá no canal do YouTube do Chelsea Fan BH. As playlists, elas estão todas separadas, entre pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, Gigantes do Chelsea, história de torcedor, Flávio Ramos chegou, salve. Então fica bem fácil de achar lá o pré-jogo, pós-jogo, tem muita coisa lá. As pílulas blues, as resenhas atemporais. Então tá lá o David Beason, que vocês vão gostar. O David Beason, que é um campeão da Copa da Inglaterra. Vou passar aqui alguns dados sobre o Beason, que jogou no Nottingham Forest e jogou também no Chelsea. Tá? Ele tem muitos jogos, teve longevidade nas duas equipes. Tá? Então, o David Beason, goleiro inglês, 557 jogos na carreira. E 2 vezes defendeu a seleção da Inglaterra. No Chelsea, o Beason jogou entre 1988 e 1993. 157 jogos. Tá? No Nottingham Forest, ele atuou de 1997 a 2001. 146 jogos. Esteve na Copa do Mundo de 1990. Foi reserva do Peter Shilton. Tem um título. Né? Ele é campeão da Copa da Inglaterra, edição 1987 e 1988. Era o goleiro titular do Wimbledon e brilhou nos pênaltis em um pênalti naquela ocasião. O Wimbledon venceu o Liverpool na final por 1-0, mas o Beason pegou um pênalti naquela final. Em campo, nessa final aí de Wimbledon e Liverpool, em 1988, no estádio de Wembley, quase 100 mil pessoas no estádio de Wembley naquela temporada, 3 jogadores do Wimbledon, né, que são 3, né, ex-jogadores blues. Então, olha só, o Beason, goleiro, o Dennis Wise, que em 1990 se mudou para o Chelsea e ficou por 11 anos, até sair em 2001, e o Vinnie Jones, que hoje é ator de cinema, famoso, era titular daquele time do Wimbledon. Então, David Beason, Dennis Wise e Vinnie Jones, e 3 jogadores ex-blues, campeões da Copa da Inglaterra, edição 87-88 contra o Liverpool. E o David Beason está aqui, é um jogador em comum. David Beason e o John Terry vestiram a camisa, as camisas de Nottingham Forest e do Chelsea. O Flavinho dando um salve aqui, o Ezequiel Alves chegou aqui, salve Flavinho. Galera aí, vocês têm algum prognóstico, algum palpite para o jogão de domingo? Vocês acham que o Kovacic e o Ziyech jogam? O James fora um mês, né? O Kanté só volta em março. O Mendy, na coletiva, o Graham Potter disse que ele tem um desconforto, né, da Copa do Mundo, algum problema num osso lá. Então está se recuperando. Bom demais o Pulisic, né? Que está sendo titular, foi titular contra o Bournemouth, jogou bem. Vemos o azar do James, né? O Mount bem, o Havertz bem, né? Jogou o Cucurella, o Tio ainda está fora, o Loftus-Cheek ainda fora. Então o Chelsea está sendo muito remontado, né? Como é de terça-feira para domingo, já deu um tempo bom. Será que Hakim Ziyech e Kovacic jogam? Eu estou apostando que jogam sim. E Kepa Arrizabalaga consolidado no gol. O Flavinho está falando 3-1 para o Chelsea. Rapaz, vamos fechar esse resultado aí. Eu gosto, hein? Lembrando que o Nottingham Forest, né, tá na zona do rebaixamento. E um detalhe, hein? Notícia do Nottingham Forest. Vou dar aqui os desfalques, né? O Gustavo Scarpa não joga. Todo mundo estava na expectativa de ver ele jogando contra o Chelsea, mas ele não vai poder jogar. É um detalhe burocrático, porque acho que o contrato dele é a partir do dia 1º, né? Só que a rodada, como começou anteriormente a essa data, então ele só parece, deu a entender, né,
uma resposta na coletiva do Steve Cooper, treinador do Nottingham Forest, ele só vai estar disponível legalmente na próxima rodada. Então, o Gustavo Scarpa, que os palmeirenses aí não vão ver, não vão assistir o Scarpa contra o Chelsea. Salve, chegou aí o Rodrigo Real. Destaques do Nottingham Forest para o jogo de domingo: o goleiro Jim Henderson, né? Muito bom goleiro. O Renan Lodge, lateral, ex-Atlético Paranaense, Atlético de Madrid, na seleção do Brasil. O Lingard, que esteve durante muito tempo, né? Fez uma boa temporada a temporada passada no West Ham do nosso Rodolfo Almeida, que está por aí, né? Retornou para o Manchester United, agora está emprestado. Acho que ainda emprestado pelo Nottingham Forest, é meio atacante. O Gustavo Scarpa é um destaque, só que não vai jogar. Olha aí o Xavier. Boa noite para todo mundo aí. Vamos aqui nesse nosso pré-jogo registrar histórias de Nottingham Forest e Chelsea. Rodada 18 da Premier League. Jogo às 13h30 deste domingo. No Chelsea eu coloquei como destaque o goleiro, Kepa Arrizabalaga, está muito bem. E coloquei Kovacic e Ziyech como possíveis retornos, né, nesse Boxing Day. Os Blues, que foram mais longevos na Copa do Mundo, foram até a última semana, se enfrentaram em decisão de terceiro e quarto lugar. E o Kovacic, croata, que eliminou o Brasil, ficou com a terceira posição. O Ziyech ficou em quarto lugar. Então Marrocos é a quarta melhor seleção da Copa do Mundo, e a Croácia, mais uma vez, chegando bem. Desfalques: James, um mês fora, machucou novamente contra o Bournemouth. Para quem assistiu o jogo, fala que foi de apertar o coração, né? Na hora que vimos o James jogando ao chão, mão no rosto e se desesperando, né? De tristeza, fiquei sabendo da contusão. Olha aí o Ramon Gomes chegando, salve. O Flavinho mandou 3-1 e falou que gols do Malto, do Thiago e do Alba. Será que o Alba vai jogar? O Alba Piang está precisando se explicar, né, o Flavinho? Eu tô achando que não vai ter longevidade no Chelsea, não. Essa chegada aí do Fofana, e estão falando em mais gente aí para chegar, olha, o Aubameyang tem que se criar, tem que se dar resposta. Vamos lá. Ele foi reserva contra o Bournemouth, mas é bem possível. Será que vai pintar Alba, Ziyech e Kovacic contra o Nottingham Forest? Vamos ver. A atmosfera lá no City Ground, estádio lotado, a atmosfera vai ser boa, hein? Vocês lembram do jogo lá contra o próprio West Ham, que o Nottingham Forest ganhou? Teve também jogo contra o Tottenham lá. Olha, a atmosfera é interessante. O Chelsea que não vai lá desde 1999. O Ramon Gomes aqui, barbeiro, underline, o Ramon Gomes. O Chelsea precisa urgente de um bom volante. O Ramon, eu espero que o Chelsea não desista de contratar, seja no mês de janeiro ou para a próxima temporada, o Edson Álvares, o bom volante mexicano, tá? Lá do Ajax, que fez a Copa do Mundo, titular do México, apesar do México ter caído na primeira fase, mas o cara é muito bom. E também que, né, voltaram conversas sobre renovação de contrato com o Kanté, né? O Chelsea não pode dar um mole, dar a chance de perder um jogador desse nível. Mesmo com ele se contundindo pela idade, não se pode abrir mão desse cara. Então, eu concordo com você sobre esse papo do volante. Enquanto isso, vamos deixar o Zakaria quebrando o galho, porque tá merecendo. Foi muito bom. O jogo dele contra o Zagreb, o jogo dele essa semana contra o Bournemouth, foi muito bom. Eu gosto do Zakaria, que ao contrário do Saul, né, na temporada passada, o Saul não mostrou nada, foi uma grande decepção.
Já o Denis Zakaria, suíço, que caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, já está mostrando que tem condição de jogar no time, né? Como é que a competição tá grande. O Pensante aqui, ó, dando uma boa noite, um salve, boa noite, ô Pensante. Estamos sem laterais para domingo. Vamos de Hall e Chalobah nas laterais. Se vamos de Hall, tá tranquilo. Na outra lateral, vamos de Cucurella, né? Vamos ver. É o que tem. O Potter falou na coletiva, né? Sobre as lesões, sobre as contusões. Muita gente machucada e ele tá começando a ter que improvisar demais o time. Então, que seja. Vamos de Hall e Chalobah, mas acho que nada. O Hall vai, mas acho que entra o Cucurella, né? É que o Tio tá fora. Vamos falar aqui. Boa. Já citei que tá fora o Reece James e tá fora o Gustavo Scarpa também. Treinadores, né? O Potter teve um alívio depois desses mais de Ixi. Essa aí que eu não sabia, ô Pensante. O Cucurella machucou também, então. Rapaz. Se o Cucurella machucou, então vamos. Ou pega alguém, não acredito, então vai improvisar o Chalobah mesmo. Vai meter um zagueirão lá, que seja. Então, essa notícia do Cucurella machucado eu não vi, eu não li em lugar nenhum. Mas foi hoje? Não sei. Ben volta quando na lateral? O Flavinho tá falando aqui, o Ben Chilwell, né? Tá treinando. O Potter falou hoje na coletiva, né? Ele tá treinando, mas ainda é físico, né? A previsão de voltar ele não deu ainda não. Mas, quem sabe ainda nesse mês de janeiro, né? Vamos esperar. A data certa não tem não, mas ele já está treinando. Beleza? Então, sobre os treinadores aqui, tá o seguinte. O Potter, nesses 40 dias aí, teve esse alívio, né? Agora não temos mais a lembrança de 3 derrotas, de uma eliminação. Fica a última imagem da vitória contra o Bournemouth. Chelsea que estava 4 jogos sem vencer. O Steve Cooper é um galês, tá aí, foi treinador do Swansea, tem 43 anos só, 19 jogos no comando do Nottingham Forest nessa temporada, 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, né? Olha, mas aí é aquela história. Marcou 20 gols em 19 jogos, né? Tá, boa média. Um gol, marca gol em todo jogo. Só que tomou 34 gols. Tá no Nottingham Forest desde de 21, 22, desde o início da temporada passada. Na temporada passada foram 45 jogos e 27 vitórias. E o Steve Gould tem um título na carreira, campeão mundial sub-17 com a seleção da Inglaterra na temporada 16-17. E tem um objetivo só nessa temporada, que é permanecer com o Nottingham Forest na elite, na primeira divisão da Inglaterra. O Nottingham que ficou fora 23 anos. O Flavinho falando aqui, ó, tem que contratar Theo Hernandes do Milan, joga muito. Rapaz, o Theo Hernandes andou machucado aí, né? Mas eu converso com gente que nem é torcedor do Chelsea, não, mas que rasga elogios ao Theo Hernandes. Seria bom, mas o Chelsea não se fala, não tem interesse desse cara, né? Não adianta. Manda um abraço. Manda um abraço para a recente torcedora do Chelsea, Kênia. Olha aí. Abraço, Kênia. Torcer para o Chelsea é muito bom. E você vai gostar demais. Assista o jogo de domingo que você vai gostar. É isso. Vamos falar sobre Chelsea e Nottingham Forest. Está sendo o seguinte. Vou dar uns dados sobre as duas equipes que vão se enfrentar. Estão 23 anos, né? Sem se enfrentar na elite. Nos últimos
entre 2000 e 2020, já são 22 anos agora. Em 20 anos se enfrentaram 5 vezes, com 5 vitórias do Chelsea em 4 jogos de FA Cup e um jogo de Copa da Liga. Na temporada passada, 2021-2022, o Nottingham Forest disputou 3 competições. Foi eliminado nas quartas de finais da Copa da Inglaterra, foi eliminado na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, mas chegou à finalíssima dos playoffs da Championship, onde venceu na final o Huddersfield por 1-0, e aí ficou com a terceira vaga para a Premier League, né, 22-23. O Chelsea teve em 21 e 22 5 competições. Foi o terceiro na Premier League, chegou à final das 2 Copas, da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra, 2 derrotas para o Liverpool em penalidades, faturou a taça da Supercopa da UEFA e ainda parou nas quartas de final da Champions League. Todo mundo se lembra, derrota para o Real Madrid, aquele jogão no Bernabéu, onde o Chelsea chegou a abrir 3-0, está se classificando até os 80 minutos e depois tomou 2 gols. E no agregado, pela derrota por 3-1 em Stamford Bridge, com aquela falha grotesca do Mendy, o Chelsea acabou ficando fora. Olha aí, Léo Marques chegou. Na temporada 2022-2023, atual temporada, o Nottingham Forest disputa 3 competições. É o 19º da Premier League, está aí na zona de rebaixamento. Está na terceira rodada da Copa da Inglaterra, joga no dia 7 de janeiro contra o Blackpool, fora de casa. E na Copa da Liga Inglesa, avançou, está nas quartas de final, joga contra o Wolverhampton em casa no City Ground, no dia 11 de janeiro. Já o Chelsea, em 4 competições na atual temporada, está no seguinte: 8º na Premier League, não é posição para o Chelsea, mas pela pontuação, né, não deixa a turma da frente escapar. Na Copa da Inglaterra já foi eliminado pelo Manchester City na terceira rodada, perdeu por 2-0. Na Copa da Liga, na Copa da Inglaterra está na terceira rodada, vai jogar contra o Manchester City no dia 8 de janeiro. E na Copa da Liga, o Chelsea enfrentou também o Manchester City fora de casa, mas já foi eliminado em derrota por 2-0. Então, no dia 8 de janeiro, Chelsea e Manchester City voltam a se enfrentar no Etihad pela FA Cup. Na Liga dos Campeões, o Chelsea está nas oitavas de final, já o adversário definido foi o Borussia Dortmund, jogos em fevereiro. O primeiro em 15 de fevereiro em Dortmund e o segundo jogo em 7 de março em Stamford Bridge. E que o pensante mandou uma mensagem aqui. O Enzo Fernandes, será que o Chelsea paga? As notícias é que sim. Que tem questões, né, de fair play financeiro, só que se pagar o que o Benfica está pedindo, né, dizem que são 120 milhões, né? Então, são 120 milhões, aí vai sobrar pouca grana para outros investimentos. Mas o Chelsea tem dinheiro e quer saber? Se quer o cara é bom e tem dinheiro para pagar, que pague, porque se o Chelsea não comprar, outro time vai comprar. Então é melhor que nós tenhamos esses grandes jogadores. Então eles que montem. O que a gente gosta é do entretenimento. Vamos ver esses caras jogarem. E me agrada demais. Campeão do mundo, há muito tempo o Chelsea, né, teve o Vili Cavalheiro, goleiro, mas nunca foi titular absoluto, nunca teve alguma relevância, né? Agora, muito tempo que o Chelsea não tem um jogador de linha, né, de primeira linha argentino, né? Já teve o Hernan Crespo, tá? Teve o Higuaín, atacante, mas há muito tempo. Então, Enzo Fernandes, novo, é jogador para muitos anos, tomara que o Chelsea o contrate. E o Flavinho perguntando, zagueiro do Mônaco vem, é o Bediacile, né? Não é isso? Só notícias, só especulações que eu ouvi. E são notícias bem antigas, né? Esse papo não é novo, não.
O Todd Bowley é agressivo, né? Tá de olho todo nesses caras por serem novos. Não deve ser nenhuma surpresa pra gente. Tá no radar, né? As notícias envolvendo o nome desse zagueiro é que o Chelsea quer. Eu não acredito. Eu acho que o Chelsea não vai contratar ele, não. Mas vamos esperar. E se bem que as notícias, né? Será que o Thiago Silva vai ficar? Eu acho que será a última temporada do Thiago Silva. O que vocês pensam, hein? O que vocês acham disso? Caminhando aqui para o final da nossa resenha, vamos falar de títulos da primeira divisão, né? O Nottingham Forest tem um, que na hora que eu estava falando dos ídolos notáveis do Brian Clough eu citei, mas vamos reforçar. Um título de primeira divisão do Nottingham Forest, temporada 1977-1979. O Nottingham Forest foi campeão inglês, primeiro lugar com 64 pontos. O vice-campeão foi o Liverpool com 57 pontos. O Chelsea nessa temporada 77-78 ficou apenas na 16ª posição, com 36 pontos. Os rebaixados naquela ocasião, 20º lugar, o West Ham, do Rodolfo Almeida, o Newcastle, em 21º, e o Leicester City. Todos esses times atualmente estão na edição 22-23 da Premier League, só, né, da primeira divisão. Só que de todos esses, o West Ham está ali na porta do rebaixamento e o Nottingham Forest está na zona do rebaixamento e vai lutar para não voltar. Os Forest, a turma da Floresta de Sherwood, ficaram 23 anos fora da primeira divisão. Então, um título do Nottingham Forest temporada 77-78. O Chelsea, não é segredo para ninguém, tem 6 títulos de primeira divisão. 1954-55 com o treinador Ted Drake, já citado nesta resenha pré-jogo. Depois ficou 50 anos sem vencer, aí já na era Abramovich. 2004-2005 e 2005-2006 foi bicampeão com José Mourinho. 2009-2010, Carlo Ancelotti comandou aquele esquadrão blue de Didier Drogba, Anelka, Maludá, toda aquela turma. Campeão, time que fez mais de 100 gols, muitas goleadas, está na memória. Em 14-15, José Mourinho retornou na temporada anterior, né, 13-14, e ficou em terceiro lugar. Brigou pelo título, mas uma derrota para o Sunderland acabou tirando o Chelsea da briga, e o Chelsea ficou em terceiro lugar em 13-14. Mas em 2014 e 2015, o Chelsea foi campeão, liderando a Premier League de ponta a ponta. E em 2016, a conquista do último título de Premier League pelo Chelsea, os Blues, Orgulho de Londres. Temporada 2016-2017, Antônio Conte comandou o Chelsea de John Terry, Gary Cahill, Diego Costa, Kanté, o William, né? Aquela turma toda. Último título. Então, 6 títulos do Chelsea. O Flavinho falou, Fofana, o novo Drogba vai dar trabalho na PL, hein? O cara tem a cara da Inglaterra. Flavinho, eu tenho esse mesmo pensamento. Eu brinco aqui, deixa eu me iludir. Centroavante, marfinense, liga menor, chegando no Chelsea, me agrada demais. Tomara que chegue, se adapte logo, surpreenda todo mundo e vire titular. E, né, que se torne esse cara aqui, ó, né, que está aí eternizado com a camisa dos Blues de Didier Drogba, lá da terra do Datro Fofana, o novo atacante do Chelsea. Vai dar muito trabalho, queremos que ele dê muito trabalho para as defesas adversárias. Uma curiosidade sobre o Nottingham Forest, olha aqui, camisa vermelha, né? Ele tem história com o Arsenal, líder, né, da atual edição. O Arsenal é vermelho, e o motivo é o Nottingham Forest. Quando o Arsenal foi fundado, lá pelos trabalhadores da fábrica de armas, né, de Woolwich,
Três jogadores da época, ex-atletas do Nottingham Forest, pediram ajuda lá ao Nottingham Forest, porque eles fundaram o Arsenal e tinham uma partida marcada, e eles não tinham uniformes. Então eles receberam, né, como ajuda, camisas vermelhas do Nottingham Forest. Então adotaram o vermelho. Então, se o Arsenal hoje usa vermelho, é por causa do Nottingham Forest, essa tradicional equipe do futebol inglês, querido por muitos, campeão continental, um título de primeira divisão, mas muitos títulos de Copas. Tem a história bem registrada aí. Nós vamos ver jogar contra o Chelsea, né? A última vez que se enfrentaram em 2020 pela Copa da Inglaterra e em 1999 pela última vez na Premier League, quando caíram, né? Então, as camisas vermelhas que o Arsenal utiliza tem a ver, né, graças ao Nottingham Forest, que enviou uniformes para o Arsenal jogar lá nos seus primórdios, né? Os trabalhadores da fábrica de armas. Flavinho falou, meu ídolo Drogba, ele me fez seu som. Drogba formou o caráter de muita gente, ele é responsável pelo aumento da torcida do Chelsea no mundo inteiro, e aqui no Brasil tem muita gente que gosta do Didier Drogba. Eu nem se fala, você tá, é o maior jogador da história do Chelsea para mim, não tem outro, né? Cada um gosta do John Terry, gosta do Lampard, gosta do Jack. Para mim é Didier Drogba. Cada um tem os seus motivos, né? Muito bem, vamos finalizar a resenha e dar aqui o serviço do jogo, né? O jogo é Nottingham Forest versus Chelsea, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de novo de 2023, às 13 horas e 30 minutos de Brasília. No Reino Unido, em Londres, será 16 horas e 30 minutos. Transmissão da ESPN e do Star Plus. Para finalizar a resenha, quero agradecer aqui todo mundo que ficou. A resenha começou bastante avançada de horário. Obrigado aí ao Flavinho Ramos, Smikels, chegou aqui, beleza, valeu para todo mundo. Pensante, Léo Marques, o Ramon Gomes, né, o barbeiro aqui, valeu pela companhia aí, por ajudar a fazer a resenha, por agregar. O Cris, o Xavier, o Rayão, o Rodrigo, olha aí, turma toda que passou aqui. O Henrique, Rodolfo Almeida, Blue, West Ham vai dar essa volta por cima. O Moraes, o Naldo, o Breno, a Karen, salve, salve. Sália, o Eduardo Melhoranza, que estava todo mundo aí, valeu demais. Vou pedir aquele reforço nas redes sociais do Chelsea FBH. Chelsea FBH, Twitter, Facebook e Instagram. Chelsea FBH 1905 no YouTube. Turma, gostou? Tem mais de 300 vídeos lá. Para quem é viciado em Chelsea, tem muito conteúdo. E para quem gosta de ficar só escutando as resenhas, Chelsea Fan BH no Spotify. Ok? Valeu demais, tá pago a resenha. Chelsea, Nottingham Forest e Chelsea. Então, foi falado sobre Brian Clough, Teddy Drake, né, treinadores lendários, os títulos do Forest, domingo, quando estiver em campo, 4 títulos de Champions League em campo, né? O Chelsea em 2012 e 2021, o Nottingham Forest, daqui uma réplica da camisa 1978-79, final contra o Malmo da Suécia em Munique. Vão até o YouTube e assistam. E depois, na temporada 79-80, a final contra o Hamburgo, que era um grande time, né? O Hamburgo que fez final de Mundial de Clubes, né? Contra o Grêmio, e o Grêmio acabou vencendo. Obrigado a todo mundo. Vamos torcer essa rodada
essa rodada 18. A Premier League está chegando aí na metade, depois dessa super parada de Copa do Mundo. Vamos ver, dar crédito, ver o que o Graham Potter arruma e manda a campo. Porque o Chelsea está em 8º lugar. Então, Arsenal 40, City 35, Newcastle 33, Tottenham 30, Manchester United é o 5º colocado 29, Liverpool 28, Brighton 24, Chelsea 24, Brentford 23, Fulham 22, Crystal Palace 19, Aston Villa o 12º com 18, 13º Leicester City, 14º Bournemouth, 15º Leeds United, 16º Everton do Frank Lampard, que bucha o Frank Lampard está encarando lá na cidade de Liverpool, hein? 17º West Ham do meu amigo aí, Rodolfo Almeida. Na zona de rebaixamento, Wolverhampton 13 pontos, Nottingham Forest em 19º com 13 pontos e o Southampton tem 12. Os jogos restantes da rodada: West Ham, na rodada 18, West Ham 0, Brentford 2 e Liverpool 2, Leicester City 1. Restantes 8 jogos da rodada: Wolverhampton e Manchester United, Manchester City, Everton, Fulham, Southampton, Bournemouth e Crystal Palace, Newcastle e Leeds, Brighton e Arsenal, Tottenham e Aston Villa, e fechando a rodada, Nottingham Forest e Chelsea. Vamos torcer pela vitória dos Blues. Saudações, povo Blue. Obrigado. Pré-jogo pago. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!